Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia a todos, uma ótima quinta-feira, hoje dia 18 de abril de 2024 e o nosso devocional diário está em Mateus, no capítulo de número 11, que capítulo maravilhoso. Nós vamos ver logo no início dele os discípulos de João vindo conversar com Jesus, querendo saber se realmente Jesus era aquele que havia de vir ou outro viria. A pergunta foi feita pelo próprio João. É interessante vermos isso porque João, ele batizou Jesus, ele tinha essa convicção e mandou seus discípulos saberem disso. E Jesus, ele responde: fale com João o que está acontecendo, o que vocês estão vendo. Os mancos andam, os cegos veem, os leprosos são purificados, os mortos são ressuscitados e as boas obras são pregadas aos pobres. E pronto, ele é o Messias, ele é aquele esperado. Por mais que muitos esperassem um Messias, um governador, um grande líder militar, bélico, político, Jesus vem com toda humildade pregar o reino dos céus. E ele vai falar depois que os discípulos de João saem. Vocês já ouviram falar de João? O que vocês foram ver no deserto quando ele estava lá, diz o versículo 7, um caniço agitado pelo vento? Não, o próprio Jesus vai testemunhar quem era João. Este é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à sua frente, ele pregará o caminho diante de ti. E o 14 ele vai dizer mais claramente: e se vocês quiserem aceitar, este é o Elias que havia de vir. Este é o Elias que havia de vir. Esse é aquele que já estava profetizado que viria diante do Senhor para preparar os caminhos, abrindo os corações, chamando ao arrependimento. E muitos ainda não tinham se arrependido. Por isso Jesus ele fala ali acerca de a que comparar aquela geração e por que não dizer sobre a nossa também. Ele diz: são como crianças que ficam sentadas nas praças e gritam umas às outras. Nós lhe tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não se entristeceram. Versículos 16 e 17. Ou seja, vocês não estão satisfeitos com nada. Com nada vocês estão satisfeitos. Por isso, o evangelho precisa continuar sendo pregado e levado adiante. E esse evangelho, assim como hoje, também tem sido levado e muitas pessoas não têm se arrependido. Jesus, ele começa agora a falar de algumas cidades que tinham ali recebido milagres, a presença do próprio Messias e tinham rejeitado. Ele vai falar no versículo 21 sobre Corazim, sobre Betsaida, e no versículo número 23, Cafarnaum. Sem dúvida nenhuma, Cafarnaum foi a cidade que mais teve a presença de Jesus. Jesus chegou a morar ali, ficar muito tempo ali naquela cidade. E Jesus vai dizer algo interessante. Ele vai falar: se os milagres que em você foram realizados tivessem sido realizados em Tiro, Sidom ou em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Ele vai dizer de Tiro e Sidom no versículo 21: há muito tempo teriam se arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de sangue. E Jesus dá o decreto: mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para você. Eu gosto de pensar que Jesus ele tem aqui a convicção ao dizer isso, porque se eu digo que se isso acontecesse, aconteceria aquilo, é uma coisa, mas quando Jesus está dizendo, pode saber que Jesus ele tem uma visão clara de todas as linhas do tempo possíveis e com certeza aquilo teria acontecido. E Jesus está trazendo juízo àquelas pessoas. Mas ainda assim, mesmo aquelas cidades sendo impenitentes, mesmo aquelas pessoas se arrependendo, Jesus ainda vai trazer uma palavra para aquelas pessoas e principalmente para aqueles que estavam entendendo o que ele estava dizendo. Muitos ainda rejeitam, muitos têm os seus corações endurecidos, mas Jesus está louvando ao Pai por ter revelado aos pequeninos as coisas maravilhosas do reino, como diz o versículo 25. E ele diz no versículo 27 de maneira especial: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho quiser revelar. É incrível o que Jesus está dizendo para nós aqui. Ele está dizendo que ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e o Filho vai revelar o Pai a algumas pessoas. E isso é maravilhoso. Se você é um privilegiado, está entendendo que Cristo, através dessa mensagem, está revelando o Pai para você, se sinta privilegiado, se sinta chamado por Ele, como diz o versículo 28. Venham a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu lhes aliviarei. Por quê? Porque o meu jugo é leve, o meu fardo é suave, o meu
jugo é suave, o meu fardo é leve e vocês vão encontrar descanso para as suas almas. Você está cansado, sobrecarregado? Quero ver alguém que não levante a mão neste momento, mas que nós possamos nos colocar diante do Senhor e encontrar nele forças. No versículo 12, ele vai dizer para nós algo especial. Ele diz: desde os dias de João Batista até agora o reino dos céus é tomado à força e os que usam de força se apoderam dele. Ou seja, a vida espiritual requer esforço, dedicação e determinação, mas acima de tudo, o descanso em Cristo. Leve-se a Ele, vão a Ele. Ele está te chamando neste dia para estar junto com Ele. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Vá a Ele, entregue-se a Ele e tudo mais Ele vai fazer por ti. E a paz do Senhor.